Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Home Assistant. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar como que você pode instalar Alarmo. E como o nome próprio se diz, Alarmo é um aplicativo na qual vai permitir que você faça um sistema de alarme utilizando o teu Home Assistant. E por que eu vou querer criar um sistema de alarme utilizando o Home Assistant? Se por acaso você está utilizando o Home Assistant, possivelmente você tem diferentes sensores de movimentos na tua casa para fazer diferentes integrações, tais como apagar a luz, acender a luz, ou simplesmente se não tiver nenhum movimento ele simplesmente apaga a luz da peça. Talvez você tenha alguns sensores de janela na qual, se por acaso a janela abrir, o ar-condicionado para de funcionar, o aquecimento para de funcionar para não ficar gastando energia. Você poderia ter muitas outras aplicativos, porém se você não utilizar toda a funcionalidade deles, qual é o motivo para isso? E com esse aplicativo Alarmo, você pode criar um sistema de alarme utilizando todos esses dispositivos e simplesmente ele funciona e funciona muito bem. Então, se você gostou dessa ideia, quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Agora nós podemos fazer a instalação desse aplicativo. Para instalar esse aplicativo, nós podemos vir aqui em Download. Ele vai falar, você tem certeza que quer fazer o download? Eu vou colocar Download. Ele vai demorar alguns minutinhos até ele terminar de fazer esse download. Uma vez que ele terminar, agora ele vai falar que está instalado. Uma vez terminado de fazer esse download, nós podemos adicionar essa integração. Para isso, nós vamos vir aqui em Settings, nós vamos vir agora em Device Integration, e nós vamos adicionar uma nova integração. Nós vamos colocar Alarmo e nós podemos adicionar essa integração. Nós podemos definir onde que estaria esse alarme. No meu caso, vou deixar nenhuma área e vou colocar Finish. Agora o nosso alarme está aqui. Se eu abrir aqui e vir aqui na parte de configuração, nós podemos definir umas configurações básicas, tais como Disalarm, Enable MMTV e outras coisas. Como Standard, já de cara ele vai aparecer o nosso alarme aqui, então nós podemos clicar nesse alarme. Aqui ele já permite que você possa configurar. Então eu posso configurar Away, Home, Night, Vacation e outras coisas. Vamos supor que eu venho aqui em sensores. Eu tenho todos os meus sensores e todos os meus environmentals. Eu não vou utilizar todos esses sensores porque para mim não vai valer a pena. O que eu posso fazer? Eu posso criar alguns sensores específicos. Vamos tirar um filter e nós vamos olhar com o sensor de movimento. Tá vendo aqui? Ele apareceu Front Door Motion. Se eu selecionar esse Front Door Motion, eu posso criar algum aplicativo para esse Front Door Motion. Tá vendo aqui? Eu cliquei Front Door Motion. Eu posso escolher esse outro Front Door. Eu posso escolher esse Garden. Eu posso escolher Living Room. E posso vir aqui e colocar Edit Alarm. O que significa? Esses aqui vão estar adicionados como alarme. O tipo de configuração está como Away. Então, se por acaso ele estiver fora da tua casa, você pode alarmar utilizando esses dispositivos específicos. Então, se eu vim aqui, eu posso falar sensor e se eu tiver Away. Se por acaso eu quiser criar um pouquinho diferente, vamos supor que eu tenho minha garagem. E normalmente eu não vou estar utilizando essa garagem, então eu posso colocar como Home as well. Então, se por acaso eu salvar, ele vai aparecer Home Away. E se eu ativar esse sensor para ficar como Home, ou esse alarme para ficar como Home, então significa que se não tem motivo nenhum para alguém ir para a garagem e alguém entrar nessa garagem, esse alarme vai funcionar. Então ele tem um pouco diferente a nossa configuração. Não necessariamente que eu tenho que configurar tudo para ser Away ou quando eu não estiver em casa, mas eu também posso configurar quando eu estiver em casa e alguma peça específica não deve ter acesso. Então eu posso também criar um pouco na questão de noite. O que significa essa questão de noite? Eu posso definir como Enable e agora eu posso adicionar outros sensores para ser Enable. E agora eu posso escolher um desses sensores, vamos supor Front Door e colocar Night. Então, se por acaso tiver noite, naquele tempo específico, automaticamente ele vai me avisar se por acaso alguém abrir a porta. Isso é muito útil se por acaso eu tiver sensores de porta. Então, se eu colocar na porta principal, da de entrada e talvez na porta de trás, se alguém abrir essa porta durante a noite, ele vai disparar independentemente se eu alarmei ou não. Isso é bom para garantir que entre meia-noite e 6 não deve ter ninguém entrando e saindo daquela porta, então ele vai alarmar esse meu sistema.
Agora aqui eu poderia criar algumas configurações, mas o mais interessante seria Actions. O que seriam essas Actions? Eu posso criar notificações. Então, se por acaso o meu sistema estiver alarmado, e seria o modo Away, eu vou ter notificações. Então eu posso colocar Targets, vou mandar notificações para o meu celular, vou colocar o que eu quero e falar meu sistema foi alarmado, e posso colocar Trial. Se vocês olharem aqui, ele já apareceu a questão de notificação. Se eu clicar de volta, ele apareceu de volta. Se eu clicar de volta, ele vai aparecer de volta. Então toda vez que eu alarmar, ele vai aparecer a notificação do meu celular. O que eu posso também fazer, eu não preciso colocar para alarmar, mas eu posso colocar para, se por acaso detecção apareceu, ele vai notificar meu celular. Isso é muito interessante se por acaso você estiver em uma viagem e por algum motivo alguém entrou nessa casa, então o teu celular vai ser notificado e além do mais você pode definir algumas sirenes. Então outra coisa, você pode criar actions. Se por acaso alguém entrou, você pode definir que a sirene vai estar ativada. A lâmpada de trás vai ser acesa, a lâmpada da frente vai ser acesa e assim por diante. Desse jeito você pode começar a customizar um pouquinho melhor e criar sistema de alarme. Outra coisa interessante, você pode criar alguns painéis. Então se eu vim aqui salvar, nós temos nosso painel para Home and Away. Se eu clicar como opção de Home, ele vai alarmar como Home e todas as peças que eu defini que se tiver algum movimento naquela peça específica, ele vai disparar. Se eu desalarmar e colocar Away, então todas aquelas peças que eu defini que seria disparando quando eu tivesse Away, ele vai disparar. Porque eu defini alguns delays de minutos, eu vim aqui, eu tenho um delay de 1 minuto para eu conseguir sair, e depois quando eu entrar ele vai ter um delay de 1 minuto para começar a disparar. Então desse jeito vai aparecer no meu Home Assistant. Lógico, se alguém tiver acesso ao teu Home Assistant, ele vai conseguir desbloquear ou bloquear esse sistema, porém você pode sempre colocar uma notificação que se por acaso o sistema for desalarmado, ele vai notificar meu celular, então mesmo assim você vai ter notificações. Então, desse jeito nós chegamos ao fim desse vídeo, espero que esse aplicativo seja útil para você, principalmente para ter uma maior segurança na tua casa. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, então não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.